manifesto eleitoral, compromisso com as ilhas, soluções para Cabo Verde. Agradecemos por estar aqui conosco. Eu é que agradeço. Muito bem. Diga-me o seguinte, nós começamos com uma questão prévia, igual a todos os líderes dos partidos que estiveram aqui conosco. Há partidos que não fazem congressos, não têm democracia interna logo, e questiona-se se não deve ser despoletado o mecanismo para a sua dissolução legal. O Movimento para a Democracia tem um pensamento a esse respeito? Não é uma questão de pensamento, é uma questão de lei, daquilo que a lei prevê relativamente à existência e funcionamento de partidos políticos, o que pressupõe que tenham órgãos eleitos, que os órgãos se reúnam regularmente, de acordo com os estatutos. Portanto, há um conjunto de requisitos que a lei exige, que a Constituição impõe e que deve ser obedecido. Como é que se chega a esse estado de coisas? Não sei, porque é livre a constituição de partidos políticos, é salutar que haja partidos políticos, mas é bom que a responsabilidade pela existência, pelo funcionamento de um partido político seja assumida no sentido de que haja os congressos ou convenções, conforme a denominação, que hajam órgãos de direção nacional, da comissão política, aquilo que tradicionalmente se constitui como um partido político com capacidade de representar e ter legitimidade na participação nas eleições e na intermediação com o eleitorado. Muito bem, o Movimento para a Democracia estabelece no seu programa, se eu interpreto bem, uma plataforma para uma década. São 10 anos, significa que pretende ficar no poder, se ganhar estas eleições, 2 legislaturas seguidas? Em primeiro lugar, não é manifesto nem plataforma, é um programa de governo de facto. Nós trabalhamos durante quase 2 anos com o envolvimento de centenas de técnicos nacionais no país e na diáspora para produzirmos um programa de governo consistente, com uma visão, com objetivos, com metas e com políticas. A abordagem de 5 e 10 anos é no sentido de termos uma abordagem de médio e de longo prazo. Nós iremos traduzir o nosso programa em compromisso a ser depois discutido com as entidades patronais, aliás, já o começamos a fazer, com os sindicatos, para termos um quadro de médio e longo prazo de políticas concertadas. Por isso, nós estaremos não a perspectivar um mandato de 10 anos, porque os mandatos são de 5 anos, mas perspectivar o desenvolvimento de Cabo Verde, medidas corretivas, medidas de emergência e medidas de desenvolvimento numa perspectiva de longo prazo, diria 10 anos, para termos consistência e coerência nas políticas. Muito bem, o Movimento para a Democracia estabelece que o desemprego, a taxa de desemprego deve ser reduzida a 5%, é a vossa meta. Me propõem criar na legislatura que começa com as eleições de 20 de março 45 mil postos de trabalho. Como é que pretendem alcançar essa meta? Olha, em 5 anos 45 mil postos de trabalho, no sentido de que Cabo Verde precisa, os nossos jovens particularmente precisam, e nós baseamos essa meta em 2 grandes pressupostos. Primeiro, fazer crescer a economia do país a uma taxa média anual de 7%. Para isso nós precisamos de ter um bom ambiente de negócios, quer dizer, uma fiscalidade mais amiga do investimento, uma burocracia mais proativa à atração de investimentos e à conservação de investimento existente, mudar o modelo de financiamento, por isso é que nós perspectivamos... Financiamento de empresas, quer do empreendedorismo, quer de pequenas e médias empresas, quer no sentido de despoletar novas iniciativas e manter aquelas que existem. Por isso é que nós prevemos a criação de um banco público que possa ser um grande financiador com partilha de riscos entre o Estado e os privados. Mas já há um banco público. Não, mas já há um banco comercial, não é um banco que funciona na lógica de promoção do investimento. Nós estamos a perspectivar um banco que seja um financiador que crie condições de partilha de risco entre o Estado e os privados para despoletar o processo de financiamento das empresas. Eu estava a dizer que era preciso um bom ambiente de negócio, que é o que nós não temos hoje. Em segundo lugar, nós
entendemos que setores como o turismo, que são fundo de alavanca da economia cabo-verdiana, possam ser vistos de uma forma diferente. Que esse turismo não seja apenas visto como um fluxo de entrada de turistas ou geração de algum emprego e criação de impostos para o Estado, mas seja um turismo que crie condições de estimular o resto da economia. O turismo não é mais do que um mercado. O mercado de 500 mil turistas com rendimento superior ao rendimento do cabo-verdiano que consome produtos e serviços. E nós precisamos criar ofertas para esse mercado. Assim como nós perspectivamos um conjunto de políticas de estímulo à criação de emprego. Portanto, não vai ser só o crescimento económico, mas nós vamos estimular algumas medidas. A taxa zero para imposto sobre o rendimento para pequenas, médias e microempresas é feita e é baseada no sentido de que é preferível nós mantermos as portas abertas das pequenas, micros e médias empresas. Estou a falar desde pequenos restaurantes, pensões, pequenos hotéis, mercearias, lojas, boutiques, informáticas. Até que volume de negócios? Até 5 mil contos por ano, até 10 mil contos, de 5 mil até 10 mil contos por ano, estariam, no fundo, isentas de pagamento de taxas. Com um estímulo para quê? Primeiro, para mantermos as portas dessas empresas abertas. E muitas hoje estão em perigo de fecharem as portas por causa do acréscimo de imposto que foi introduzido este ano. Vão pagar 6 vezes mais do que pagavam antes. Segundo lugar, para ser um estímulo à criação de novas empresas e criação de emprego. A segunda medida é reduzir o custo da contratação da mão de obra. Um jovem que seja contratado para uma empresa terá, por parte do Estado, a assunção da contribuição para a Segurança Social, os 15%. Quer dizer, o Estado, através do Tesouro Público, assumirá o encargo de entregar à Previdência Social 15% da contribuição da entidade patronal. Esse jovem desempregado hoje representa zero em termos de imposto sobre rendimento. Uma vez contratado, o Estado arrecada o imposto sobre rendimento, que irá compensar o encargo que o Estado assume na entrega da contribuição para a Previdência Social à Segurança Social. Nós acabamos por ter umas contas aqui quase kits e criamos oportunidade de emprego a um jovem. Taxa zero para pequenas empresas? Micros, pequenas e médias. Isenção do desconto, o Estado vai financiar os 15% que as entidades patronais? Exatamente. A plataforma eleitoral do Movimento para a Democracia, o programa de governo, referencia também a diminuição de vários outros impostos, a subsidiação de transportes marítimos e transportes aéreos, mas onde é que prevê que se vai buscar dinheiro para compensar tudo isto? Júlio, eu digo que o nosso princípio é garantir as condições para que o mercado funcione, que haja investimento no setor de transportes marítimos, nomeadamente através de uma boa regulação, regras claras de concessão. Eu digo que a cabotagem hoje sofre de um problema colocado e criado pelo próprio Estado, de Cabo Verde, pelo próprio governo. Nós tivemos encontros com a Associação de Armadores em São Vicente. Aquilo que nos disseram é o seguinte: o governo optou por apoiar um determinado negócio, entrou com um montante extremamente elevado de financiamento, fez as linhas à medida desse negócio, as linhas entre interilhas para o transporte marítimo, e deixou aos armadores a parte menos atrativa. Há vontade de fazer investimento por parte dos privados, há constrangimentos na regulação, regras de transparência e na concessão. Supletivamente, se nós verificarmos que há problemas de respostas ao mercado, há satisfação de uma necessidade básica, que é o transporte interilhas, o Estado, através do governo, subsidiará. Portanto, o subsídio entra em última instância se as condições não estiverem reunidas para que os privados investam. Eu estou convicto de que, mudando as regras, criando um ambiente de transparência e claro, que permita rentabilidade aos investidores, nós possamos ter um negócio da cabotagem a funcionar e a florescer com barcos renovados.
feito de superconcentração numa ilha e perda e desperdícios de oportunidade noutras ilhas. Repare, você consegue produzir, por exemplo, em Santo Antão, produtos de agricultura, de pesca, principalmente da agricultura. Para além dos problemas de milpés, da falta de funcionamento dos centros públicos, aquilo que você produz em Santo Antão não chega ao mercado turístico em expansão em Sal e Boa Vista. Aquilo que você produz no Fogo não chega a esse mercado. E nós estamos a falar de um mercado turístico que hoje consome 60 milhões de euros de produtos agroalimentares. E a produção nacional da agricultura e de pescas vende para esse mercado zero. E depois fala-se em cluster de agronegócio e agronegócio. Aquilo do negócio tem zero, não tem nada. Por isso é que nós perspectivamos o quê? Nós não temos um problema hoje de mercado em Cabo Verde quando falamos de turismo. Temos um mercado de 500 mil, que rende 60 milhões de euros em termos de consumo. Pequeno almoço, jantar, vários consumos que produzem e consomem produtos de agricultura, de pescas e de bebidas. Esse mercado, em 2020, poderá atingir 1 milhão de turistas. Vamos aumentar esse consumo para 120 milhões de euros. Repara o que seria você ter a economia nacional a fornecer 50% ou mesmo 30% de produtos a esse mercado. Portanto, falta aqui não só a questão dos transportes, mas faltam políticas para permitir com que a produção nacional se adapte àquilo que são as exigências desse mercado. Assistência técnica aos nossos produtores, assistência de crédito, logística, distribuição, transportes, certificação de qualidade para que a nossa produção possa chegar lá. E nós estaríamos a falar de injeção na economia nacional e economia local de rendimento suficiente para depois fazer funcionar o comércio e várias outras atividades. Vamos por partes. Os privados, segundo disseram em São Vicente, estão disponíveis para investir no sector. Não é? Mas se houver alguma insegurança dos privados, na ótica do movimento para a democracia, o Estado deve intervir? Deve intervir. Intervir, fazendo parte? Exatamente. Intervir subsidiando linhas. Mas não entrando na estrutura acionista das empresas. O Estado poderá entrar na estrutura acionista das empresas utilizando o figurino, não o Tesouro Público, o Estado diretamente, mas quando eu falei do Banco Público, de outros instrumentos, de fundos de capital de risco, outros instrumentos que devem ser criados, são formas de intervenção, não do Estado diretamente, mas de instrumentos financeiros que permitam com que haja entrada inicial no capital, desenvolvimento de negócios em parceria e depois saída em determinados momentos. Portanto, não tem que ser o Estado, através da administração diretamente ou através das finanças, mas instrumentos financeiros que existem e que podem perfeitamente estar à disponibilidade das empresas. Há quem tenha proposto que a problemática dos transportes marítimos possa ser resolvida com o estabelecimento de uma linha de crédito exclusivamente dedicada para financiar os transportes marítimos à volta de $1 milhão. Concorda? Acho que essa é uma proposta da candidata General Fernando da UCIT. Da UCIT. Eu não creio que o problema se coloque aí, porque, repare, não é um problema de linha de crédito. Está também na plataforma do PICB. Sim. Mas a UCIT é que falou disso. Não é problema de linha de crédito. Isso é colocar as coisas ao contrário. Repare, linhas de crédito, onde e como? Você vai através do BCA, da banca comercial, vai investir em setores que eles à partida consideram que o risco é relativamente elevado pelas condições que nós temos hoje no país, ou criamos instrumentos alternativos de financiamento, porque estamos a falar de financiamento. Portanto, tentar resolver as coisas pela via daquilo que é o figurino que nós temos hoje não funciona. E não tem estado a funcionar. Por isso é que nós perspectivamos não só a criação desse banco público virado ao financiamento de empresas, partilhando o risco, mas diversificando os instrumentos. Desde fundos de capitais de risco, fundos de investimentos, temos várias alternativas, sofisticar mesmo o uso de instrumentos financeiros que possam criar as condições para garantir o financiamento das empresas. Como é que um governo liderado por si poderia intervir para fazer baixar as taxas de juros?
Olha, as taxas de juros são preços daquilo que os bancos fornecem em termos de serviços, dos serviços financeiros, nomeadamente o dinheiro. Para nós podermos ter uma taxa de juros mais baixa, o risco daquilo que o Estado transporta para a economia tem que baixar. Quer dizer, hoje, o nível de endividamento que nós temos, público, endividamento do Estado, de cerca de 130% do PIB, é gerador de riscos do país, risco soberano, que por sua vez leva com que os bancos aumentem a taxa de juros e concedam empréstimos em condições menos favoráveis, menos tempo para recuperar. Dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Banco de Cabo Verde. Certo. O Banco de Cabo Verde estabelece condições de supervisão e de regulação do sistema, mas existem dados e elementos que fazem com que um banco dê empréstimos em melhores ou piores condições. Quer dizer que o Estado tem que regrar o seu endividamento. Eu ouço de vez em quando, aliás, de uma forma repetir, o governo, alguns membros e o próprio presidente do PCV dizer a dívida pública do Estado é sustentável. Isso é ver só na ótica do Estado. Mesmo na ótica do Estado não é sustentável essa dívida. Na ótica do privado, você tem um grande problema, porque essa dívida elevada traduz-se em aumento de taxa de juros para os privados. Eu não estou a falar só de empresas, para você mesmo, para a sua poupança. Quando quer ir ao banco, vai ao banco com mais encargos. Taxas de juros, prazos de concessão de crédito, de amortização de empréstimos mais curtos, maior dificuldade na concessão do crédito. Portanto, é o Estado a levar e a colocar no mercado, com incidência nos privados, o efeito do aumento de risco. Por isso, para termos esse efeito da redução da taxa de juros, portanto, o endividamento do Estado tem que estar regrado. Portanto, temos que ter déficits orçamentais daqui para frente com menor impacto. Depois o país tem que crescer mais para podermos baixar esse impacto da dívida. Em terceiro lugar, nós temos que criar mecanismos alternativos de financiamento, como eu lhe disse, quer esse tal banco público, quer outros instrumentos de financiamento para permitirem alternativas aos investidores. Muito bem. Regressando um pouco ao início, para um movimento para a democracia, o turismo deverá ser então o motor da economia, é isto? É um dos motores, mas o motor precisa de combustível, que se você não der combustível... Mas é o principal? Mas não pode ser o único. Motor com combustível, como eu disse, nós vemos o turismo de uma forma diferente. O turismo hoje é um setor em crescimento, certo? Produz efeitos sobre o emprego, sim senhor, com remuneração relativamente média ou baixa e muito imposto para o Estado. Eu quero um turismo que, para além de emprego e para além de rendimentos ao Estado, gere economia. Quer dizer que crie mercado para que eu possa aceder a esse mercado através de agricultura, pescas, artesanato, cultura, tudo que nós podemos oferecer, porque o mercado está aí. Nessa perspectiva, nós temos um entendimento diferente e coloca-se depois a questão: por que é que os hotéis não consomem os produtos nacionais? É um problema dos hotéis ou é um problema nosso do país? É um problema do país. É um problema da governação, da preparação. Em vez de estarem a fazer grandes slogans, cluster, deviam há muito tempo ter trabalhado para adaptar a organização da nossa produção para esse mercado importante. Segundo lugar, relativamente ao turismo. Nós temos que investir num turismo que faça com que os turistas possam ir fora dos hotéis. Para isso, nós teríamos que ter cidades bem apetrechadas, com qualidade, com segurança, bem requalificadas, com dinâmica cultural, infraestruturas culturais. Um turista precisa de museus, galerias de arte, precisa de zonas onde possa fazer compras, de bons sistemas de aquisição para aquisição de artesanato, precisa de espaços para poder gastar e consumir. Por isso também nós perspectivamos que o investimento nas cidades é extremamente importante e os municípios
da forma como hoje o governo encara essa relação, não consegue por si só resolver esse problema. Já lá vamos. Falou há pouco em cluster, mas o seu programa de governo, no meu ponto de vista, refere-se a algo um pouco semelhante, a criação de plataformas. Transformar Cabo Verde numa plataforma de serviços, nomeadamente no Sal, em São Vicente, virado para o mar, no Sal para a parte aérea. Isso quando tipifica o que as ilhas poderão fazer, cada uma delas. Sim, o conceito de cluster é um conceito que existe e que diz praticamente o seguinte: você tem um negócio central e depois tem um conjunto de cadeias produtivas que fazem coerência com esse negócio. Por exemplo, se eu disser que turismo é um cluster, quer dizer que para além do transporte aéreo, para além dos hotéis, eu tenho que ter um conjunto de ofertas organizadas: produção agroalimentar, agricultura, pescas, artesanato, cultura, para de uma forma coerente fazerem parte de um negócio. Eu não vejo o cluster como propaganda, que é isso que o governo faz. Por isso, basta vermos a questão do turismo e ao agronegócio, que não há negócio nenhum na agricultura, a não ser a subsistência daquilo que tem sido tradicional. O problema não está no conceito. O problema está em adaptar um termo, depois criar estruturas que custam caro ao Estado. Você tem administradores de clusters, núcleos operacionais de cluster, cujos administradores ganham 500, 600 contos por mês para gerir o quê? A nossa opção é diferente. De dizer que nós vamos enquadrar o negócio do turismo, o negócio da economia do mar, de uma forma estruturada, organizada, sim senhor, mas é uma questão de articulação e de coordenação de políticas públicas. Não é uma questão de estrutura, como o governo tem estado a fazer, e a proliferar custos de organização, depois sem qualquer retorno em termos de resultados. Portanto, temos uma abordagem aqui totalmente diferente relativamente à questão da organização de setores e setores transversais que se relacionam entre si. Há pouco, referindo-se a hotéis e investimentos na área de turismo, os investidores queixam-se do que pagam muito imposto único sobre património. Aí, como é que vai ser a ação de um governo presidido por si? Olha, nós já temos uma proposta, aliás, o grupo parlamentar do MPD já tinha proposto esta iniciativa, no sentido de deixar a margem entre um limite máximo e um limite mínimo para os municípios decidirem se aplicam, por exemplo, taxa de 1% ou se taxa de 3%. Nunca para a isenção? A isenção dependerá dos municípios, porque aqui estamos a falar de um imposto que é municipal. Portanto, nós não podemos impor essa iniciativa, porque estaríamos a violar as regras até constitucionais. Mas eu quero dizer que esta solução que nós propomos não foi assumida pelo governo. E estranha-me que a presidente do PCV venha trazer como novidade a questão da redução de IUP. Não, isenção completa. Não, isenção de IUP sobre turismo, mas a lei já prevê Código de Benefícios Fiscais, que foi aprovada em janeiro de 2015. Uma lei cuja ministra, Janira Alfredo Armada, seguramente aprovou em Conselho de Ministros e levou para o Parlamento, desconhece e traz como uma novidade. Portanto, essa isenção, segundo o Código de Benefícios Fiscais, só pode ser aplicada se houver concordância dos municípios. Portanto, os municípios têm que deliberar em Assembleia Municipal para que a lei seja concretizada. Mas coisas desse tipo, na plataforma do PCV você encontra as toneladas. Muito bem, mas estamos aqui para analisar e para nos dar a proposta deles também. O programa de governo, como disse, do Movimento para a Democracia. Prevê, ainda ligado à questão do desemprego, prevê um rendimento, em algumas paragens esse rendimento é conhecido por rendimento mínimo garantido. O Movimento para a Democracia chama isso rendimento mínimo de inclusão. Que será
de acordo com a proposta, como disse, do seu governo, se ganhar as eleições, que será 50% do salário mínimo. Isso para atingir que objetivos? Primeiro, não é rendimento mínimo garantido. De inclusão. Sim, de inclusão. Disse que em algumas paragens... Sim, mas o conceito é diferente. É diferente. Nós estamos a falar aqui de rendimento mínimo garantido. Em primeiro lugar, é no sentido de assegurar que famílias carenciadas, pobres, que tenham crianças a seu cargo, ou adolescentes, possam garantir que essas crianças, adolescentes e jovens possam frequentar o sistema de ensino. E nós sabemos hoje temos 30% de jovens que estão fora do sistema de ensino por falta de rendimento dos pais. E quando digo falta de rendimento dos pais, não é só falta de rendimento para pagar propinas, é falta de rendimento para assegurar alimentação, transporte das crianças. Portanto, nós iremos garantir que nenhuma criança, nenhum jovem ficará fora do sistema de ensino por falta de rendimento dos pais. Segundo, não é um rendimento perpétuo, é para garantir a autossuficiência das famílias. Ao mesmo tempo que esse rendimento é disponibilizado, nós vamos trabalhar com entidades, nomeadamente privilegiando a intervenção das igrejas, no sentido de fazer com que as famílias sejam autossuficientes. Daí que nós começamos com determinado montante para esse rendimento de inclusão, que vai reduzindo com o tempo, porque à medida que nós vamos avançando, vamos deixando de ter necessidade de dar esse rendimento, porque a nossa opção é fazer com que as pessoas saiam da pobreza, tenham autossuficiência. Já fez as contas? Fiz. Todo o nosso programa está linha a linha, medida a medida, contabilizado e com medidas de impacto. Esse rendimento de inclusão, para dizer, no primeiro ano seria, se nós o implementarmos em 2016, seria de 330 mil contos, em 2017 seria de 165 mil, lá está, podemos diminuir deixar de ter necessidade de pagar mais, porque as pessoas estarão a ter autossuficiência com a sua atividade. Assim por diante, no prazo de 5 anos, estamos a falar de 640 mil contos, que serão adjudicados para financiar esse rendimento de inclusão, no sentido progressivo, de que começamos com um determinado contingente, depois esse contingente vai reduzindo, as pessoas vão criando condição de ser autossuficientes. Disse que um dos objetivos desse rendimento de inclusão será para as carências em fornecer alimentação às crianças. Mas aí o programa da cantina escolar em curso montado não lhe dá satisfação? A figurino que existe hoje não dá satisfação. Repare, portanto, há carências enormes. Eu acho que nós temos que começar a cuidar das crianças em casa. É bom que haja cantina escolar, sim senhor, nós vamos tentar equilibrar as coisas, mas o rendimento tem que existir na família. E a família tem que ter condições, porque não estou a falar só de alimentação, mas estou a falar de saúde, falar de transportes, acessos, as condições mínimas. Esse rendimento é para fazer essa garantia, mas para fazer com que as pessoas depois tenham outras formas de renda e de vida. Nós não defendemos a subsídio dependência das pessoas. Damos um instrumento, é como o chinês diz, dá-me a cana para eu aprender a pescar e não o peixe. Portanto, é nesse sentido, todo o programa vai ser desenhado para apoiar, sim senhor, garantir o acesso à educação, mas permitir saídas para as famílias depois serem autossuficientes, terem o seu próprio rendimento, a sua própria atividade, para poderem cuidar quer da vida dos pais, do pai e da mãe, quer da vida da própria criança. Uma das fontes em que, se ganhar as eleições, o seu governo poderá contar, como diz na sua plataforma, é a poupança que resultará de um governo mais pequeno. Defende que deverá ser a própria Constituição da República a fixar o número de membros do governo e os ministérios que deverão existir? Já houve esse debate. Eu pessoalmente não teria nenhum problema em avançar por essa via. Não teria nenhum problema. Agora, tenho dúvidas se o sistema, tendo em conta que para fazer uma revisão constitucional nós temos que ter 2/3, depende depois daquilo que será o entendimento político. Mas nós já autoassumimos que não teremos mais do que 10 a 12 membros do governo. Estou a falar... Incluindo o Primeiro-Ministro. Incluindo o Primeiro-Ministro. E todo o nosso programa está desenhado para serem 10. 9 ministros mais
o Primeiro-Ministro, deixando 2 de folga, porque a gente tem que levar em conta as contingências. Sem Secretário de Estado. Repare, nós, à semelhança de outros países que fizeram, pequenos países, nós temos que elevar o nível dos diretores-gerais, elevar o nível das suas competências, técnicas de articulação, da sua valorização, e fazer com que a parte política seja essencialmente de articulação, de coordenação de políticas. De políticas, não só de política dita da política partidária, não é essa opção. Aliás, a missão de um governo não é fazer política partidária, mas as políticas públicas. Articular. Portanto, tem uma boa administração com diretores gerais altamente qualificados, bem remunerados, com competências de gestão da máquina pública, teremos pouca necessidade de termos níveis intermédios de governação política, de secretários de Estado. Essa é a nossa perspectiva. E toda a nossa orgânica está desenhada no sentido de... Já tem orgânica pensada. Não, mas não vou dizer. Não quero partilhar connosco. Não, mas eu posso dar alguns pormenores. Toda a nossa orgânica está desenhada no sentido de operacionalizar 9 programas. Um desses programas, e cada um desses programas depois será gerido a nível da administração política e a nível da administração técnica e administrativa. Um dos programas, o primeiro, seria a questão da relação com a nossa diáspora, a continuidade da nossa diáspora, portanto, Ministério tradicional. O nome não interessa aqui, a nossa diáspora é a relação com a cultura e com o desporto. Um segundo programa, garantir a utilidade de Cabo Verde no mundo, nomeadamente a nossa integração regional. Nós estamos a fazer aposta forte na questão da integração regional. Já imagino, Ministério das Relações Exteriores e Integração Regional. O nome é da sua responsabilidade. Estou a dizer o programa. Depois, um terceiro programa seria formatar uma economia inteligente geradora de emprego, uma economia que esteja virada no aproveitamento de todo o potencial de recursos humanos, mas também na geração de empregos. Outra, unificação do mercado interno e ligação ao mundo. Lá está a questão do transporte, quer interno, quer externo, questão da infância e da juventude, da educação e da qualificação de recursos humanos. 9 programas, portanto. Etc. 9 programas que acabam por abarcar... Aí são os 9 ministérios. Agora, 10 primeiro-ministros. Exatamente. Depois, cada programa pode ter mais do que um ministério. Repare, Luxemburgo tem um modelo em que um ministro coordena mais do que um ministério. Os ministérios são formas de organização administrativa política do Estado. Você não tem nenhum problema ter um ministério que é estruturante, que independentemente da alteração do governo se mantenha. E ter uma pessoa, um membro do governo com 2 pastas. Com 2 ou com 3. Pode ter, desde que tenha capacidade de articulação e de coordenação. Falou há pouco que para consagrar o número de membros do governo é preciso rever a Constituição, mas de todo modo eu não sei se eu posso concluir que a proposta do governo do Movimento para a Democracia abre uma revisão constitucional. Quando propõe, por exemplo, que o limite da dívida pública seja consagrada na Constituição. Essa é uma possibilidade. Então, ficará aberta a possibilidade de uma revisão constitucional. Tem propostas nesse sentido? A lei impõe e abre sempre essa perspectiva de revisão constitucional. Tem propostas nesse sentido? Não em termos de propostas concretas para revisão, mas o processo é aberto de acordo com a própria Constituição. Mas para dizer, nós trabalhamos com vários cenários. Se não houver um entendimento relativamente, por exemplo, qualificado para atribuição de fixação de limites ao endividamento externo e interno na Constituição, nós auto-assumimos isso internamente. Assim como nós estamos... Em sede da lei de meios? Sim, em sede da lei de meios. Mais do que leis, nós temos que assumir os princípios. Eu dou um exemplo. Nós estamos a assumir no nosso programa e no discurso político a necessidade de separar o Estado do partido na governação e sermos consequentes em relação a isso. Incompatibilidades, autocontenção. Quem for
eleito, elegido ou nomeado para diretor-geral de uma determinada estrutura do Estado, ou delegado do Ministério, de um determinado Ministério, não poderá acumular as funções e cargos de direção partidária. Isto para evitar aquilo que nós temos hoje, de você encontrar o delegado do Ministério da Agricultura, quase todos eles são partidários, são comissários e estão em cargos de responsabilidade da direção do partido localmente. Evidentemente que isto dá o figurino que tem de estar a utilizar do gato com linguiça no pescoço. Precisamente para evitar isso, faz-se através da lei, pode-se fazer. Se houver problemas relativamente à lei, nós assumimos esse princípio. No meu partido, e nós temos estado a dizer publicamente, aproveito aqui para reafirmar, não vamos ter promiscuidade de cargos e de funções. Portanto, evidentemente que se um dirigente partidário for nomeado para um cargo de direção da administração pública, terá que optar. Terá que deixar o exercício desse cargo para assumir apenas o cargo de serviço público. Isto para demonstrar que não tem que ser necessariamente através da lei, mas através de uma vontade política de construir soluções diferentes. O programa de governo, como diz, do seu partido, começa com um plano de emergência. Esse plano de emergência faz-me lembrar um pouco os planos de salvação nacional que existiam logo depois do 25 de Abril em Portugal, que derrubou o fascismo. Esse plano de emergência, quais são os contornos desse plano? Bom, não será um plano de salvação nacional. Eu disse que fez-me lembrar. Exatamente. E nós não vamos entrar em revoluções, porque isso também tem estado a deixar as pessoas tranquilas, porque eu não sou revolucionário. Esse plano de emergência. Esse plano de emergência vai ser... É reformista, não é revolucionário, mas é reformista. Diferente, não é? Colocar o partido, aliás, o país de cabeça para baixo para tentar mudar tudo de uma vez, não é possível. O que eu garanto é o seguinte: um programa de emergência para fazer com que, em primeiro lugar, comecemos a ter instituições fortes e credíveis. Fazer essa tal separação, essa distinção entre o partido e o Estado. Criar condições para podermos ter uma administração que esteja focalizada no serviço público. Uma administração eficiente. O problema não está, como eu sempre tenho estado a dizer, não está nos funcionários públicos, está na liderança política. Em segundo lugar, estancamos o processo de deterioração da situação do emprego e da situação social. Introduzir de imediato instrumentos de estímulo fiscal para a contratação de jovens quadros e jovens empregados. Essa tal contribuição para a segurança social a ser assumida através do Estado. Em terceiro lugar, introduzir de imediato mecanismos de financiamento para pequenas, micro e médias empresas. Reduzir a taxa de juros a zero para pequenas e médias empresas. Um conjunto de estímulos fiscais para a dinamização da economia serão assumidas de imediato. Garantir condições de segurança. Para nós é prioridade absoluta. E veja o que é que está a passar. Como é que pretende fazer isso? Aqui nessa cidade. Para nós é uma emergência. Repare, nós precisamos trabalhar essencialmente na prevenção. A prevenção quer dizer que temos que ter uma boa polícia de ordem pública, com visibilidade, bons comandos, com meios. Utilizar o sistema de videovigilância. Desde que eu entrei na Câmara da Praia, já lá vão 8 anos, insisti muito que é preciso colocar. É um instrumento de apoio à intervenção policial. É um instrumento preventivo e que permite com que a intervenção seja mais rápida e efetiva e com menos custos. Eu também sempre defendi que deveria haver iluminação pública nas localidades mais pobres. Mas refere o seu programa um novo sistema de iluminação pública. O que é isto? Um novo sistema de iluminação pública. Fazer com que a iluminação pública seja... Ou um novo sistema, um novo mecanismo de financiamento? De financiamento. Isso é outra coisa. Agora, a problemática que se põe aqui de iluminação pública, eu sempre defendi que não se deve ver na questão aqui em Cabo Verde, principalmente em determinadas cidades, a iluminação pública apenas como um problema da Eletra, da concessionária. É um problema de segurança. Sendo um problema de segurança, tem que ser garantido pelo governo e pela administração interna, que depois, através do governo, atuará relativamente à Eletra para garantir que bairros, locais... Deve ser o Estado, o Tesouro Público, a financiar a iluminação pública. Não a financiar, porque a Eletra já cobra dos contribuintes. É obrigar a fazer. É obrigar. Lá onde a polícia já tem, há mapas e quadros tipificados, sabemos em que bairros, em que localidades há mais problemas. Não podem estar às escuras. Assim como nós precisamos de garantir um sistema que faça com que a justiça seja célere, efetiva e não promova a impunidade. Terceiro lugar,
Eu não quero este país transformado numa grande prisão. Repare, para além das questões preventivas e coercivas, nós temos que trabalhar na ação social. A questão do álcool, a questão da droga, a questão da ocupação dos jovens, dar-lhes perspectiva de futuro, a questão da família, garantir que esse aumento de potenciais, de potencialidade da violência e do crime seja estancado. Eu não tenho dúvidas que nós iremos conseguir, porque para mim temos duas grandes prioridades. É ter Cabo Verde seguro e a trabalhar, quer dizer, Cabo Verde seguro é Cabo Verde com tranquilidade. Mudar e ser efetivo nas medidas para garantir a segurança. Cabo Verde a trabalhar é Cabo Verde que cria oportunidades de emprego, rendimento para as pessoas e para as famílias. É a nossa prioridade absoluta. Encontrei no seu programa o que me faltava. Um centro de operações em África. Uma espécie de hub. Também. Sim, economia do oceano, economia do mar. Há alguma similitude em alguns aspectos entre o seu programa e o programa do PCB? É difícil governar Cabo Verde? Não há muito por onde escolher, não é? Não há muito por onde escolher. Há muito? Já disse as diferenças. O problema não é problema de medidas. O problema é problema político, da dimensão política. Repara, a forma como eu abordo o Estado, a forma como abordo o exercício do poder, as relações da administração do Estado com as empresas consideradas faz toda a diferença. Portanto, aí é que está a grande diferença. Relativamente à questão da abordagem regional, aqui também marcamos diferenças. Para aquilo que nós queremos fazer versus aquilo que é uma regionalização política ou administrativa? Não, estou a falar na nossa relação de integração regional com a África. Integração regional. O que é que nós temos tido? Você tem quase menos de 2% do comércio com a África. Menos de 2%. Não cresce praticamente durante várias décadas. Tem a Europa, a China, a América, à procura desse mercado. Há interesse externo por esse mercado. Então nós temos que começar a criar competências, capacidades, para podermos entrar nesse mercado. O turismo está bem identificado, a origem dos turistas é da Europa. Isso conseguimos da América muito bem, da Ásia muito bem. Mas para a África precisamos exportar. E temos capacidade de o fazer. O negócio do Centro de Operações Internacionais do negócio aéreo, aliás, é uma das possibilidades. E nós estamos fortemente empenhados em trazer de volta os voos da South Africa Airways. Eu não vou lhe dar pormenores. Já fez contactos preliminares no quadro das suas responsabilidades na Internacional IDC? Temos essa possibilidade. Democracia Decente? Sim, temos essa possibilidade. Para dizer aquilo que é a função que o Cabo Verde pode desempenhar de intermediação, de ligação, de distribuição de tráfego aéreo entre África, Europa e América. Ou está a pensar em South África como parceiro estratégico na TSV? Não descartamos, mas não estou a entrar no concreto. Estou a dizer a possibilidade de retoma desses voos é uma coisa que é possível, assim como fazer com que essa função da Ilha do Santos seja uma função viável, não só para a distribuição do tráfego aéreo, mas para a manutenção aérea. Trazer indústrias de alto valor acrescentado, que pagam bem, que exigem alta tecnicidade. Trazer indústrias para cá. Para cá. E levar os empresários a concretizarem as indústrias, os empresários nacionais. Levar os empresários, basta nós criarmos boas condições. Repara, até de parcerias, nós podemos entrar em muitos dos negócios no continente, em parcerias com empresas que dominam tecnologia, dominam negócios, dependendo da abertura dos nossos empresários. Há N possibilidades de fazer. Agora, politicamente temos que assumir. Nós não vamos exportar a indústria nem para a Alemanha nem para Portugal. O que é que nós podemos fazer? É trazer a tecnologia, trazer o know-how da Alemanha ou de Portugal para Cabo Verde e exportamos para a África. Estou a falar do negócio de energias renováveis. Nós acabamos por criar aqui em Cabo Verde, um centro regional de energias renováveis e pouco proveito tiramos. Esse centro foi criado na perspectiva de ser um grande dinamizador da penetração, da criação de mercado na África Ocidental, nomeadamente na CDO, de energias
renováveis. Não é só para constar, é para depois criarmos dinâmicas e condições de prestação de serviços nessa área, que pode exportar serviços e bens para esse mercado, mas estou a falar de tudo que é tecnologia de informação e comunicação e da própria indústria. Nesse processo de trazer para Cabo Verde indústrias ligeiras, tem em conta sempre o empresariado nacional? Claro, o empresariado nacional que é a nossa potência natural, empresários nacionais abertos a parcerias que podem trazer mais valia para eles mesmos. Estão abertos, querem investir, mas têm dificuldades nesse processo de internacionalização. O fundo de internacionalização, como é que vê isto? Criará um fundo? Todas essas coisas foram ditas. Ou colocará... Foram criadas. Eu não acho que não é um problema de fundos aqui. O problema é assumir isso politicamente, criar condições políticas de diálogo político para podermos ter entrada nesses mercados, identificar junto com os nossos empresários oportunidades e dar-lhes instrumentos de internacionalização dos seus negócios. Acho que conjugando bem as coisas nós estaremos em condições de fazer com que Cabo Verde desempenhe um papel útil na integração regional, com vantagens e respeitando a nossa especificidade enquanto pequeno país. Há pouco, quando falou de integração, eu tive a sensação de ter ouvido regionalização. O Movimento para a Democracia prefere uma regionalização política ou administrativa? É administrativa. Está claro no nosso estatuto, aliás, na nossa proposta, mas com órgãos eleitos. A regionalização política... É política? Sim, a regionalização política pressupõe... É política, então? Não, a regionalização política pressupõe ter uma Assembleia Legislativa, não é isso que nós defendemos, que faça leis, que aprova leis, não é isso. Nós prevemos uma regionalização com um governo regional eleito, que tenha competências de governação da ilha. É isto que está a faltar. Sem o poder legislativo? Sim, sem o poder legislativo. Não pode criar impostos, não pode tomar determinadas decisões de lei. Só um governo eleito. O governo eleito com uma Assembleia deliberativa, dentro da área das competências. Por exemplo, não poderá criar impostos ou fazer alterações a nível de impostos, por exemplo. Qual é que seria então a função de uma tal Assembleia? Exatamente, da grande vantagem. Repare o que é que nos falta hoje. Numa ilha como São Vicente ou São Antão, ou mesmo Santiago, é a abordagem da governação do território. Porque o município tem competências concilias, muito localizadas e limitadas. Precisamos governar uma ilha, por exemplo, como São Vicente, nas suas diversas valências, desde a parte da administração, técnica, administrativa, de proximidade, de decisões, mas precisamos governá-la na ótica da economia, da promoção da sua economia, de ver e enquadrar todos os setores de uma forma coerente, na ótica da melhor gestão dos recursos, quer humanos, quer naturais. A questão que eu coloquei prevê então um governo regional eleito e uma Assembleia Deliberativa. Que funções teria essa Assembleia Deliberativa se não pode... Repara, a Assembleia aprova o orçamento, aprova o plano de atividades Muito bem. Do governo regional. Mas essas estruturas regionais não irão engordar o aparelho do Estado? Não, porque o Estado tem que emagrecer para isso acontecer. Repara, não é mantendo tudo constante você cria o governo regional, não é isso. Todas as competências que estão hoje a nível das delegações dos ministérios, a maior parte pode ser delegada. Aliás, transferida para um governo regional. Não vejo necessidade de termos uma delegação do Ministério da Agricultura em Santo Antão. O governo regional pode perfeitamente assumir essa função. O governo define as políticas gerais do setor. Não defende então as estruturas de coordenação do poder do Estado descentralizado? Não funciona. Desconcentrado? Não funciona. Não funciona. Não funciona. Aliás, nós tivemos o exemplo no passado, tínhamos delegados do governo. O que é que mudou do figurino entre as câmaras municipais eleitas? Tivemos governadores civis. Sim. Mas o que é que mudou, no fundo? Os delegados do governo tinham praticamente as mesmas competências que o Presidente da Câmara. O que é que mudou foi a partir do momento em que o Presidente da Câmara passou a ser eleito, passou a ser responsável perante o eleitor, mudou tudo. E essa responsabilidade política é fundamental para que
possa haver depois a tomada de medidas, o esforço, os investimentos, a procura de soluções, a governação. E esse diálogo entre o poder central e esse poder regional não defende que haja delegações de ministérios? Como é que o governo terá então a garantia da execução do seu programa? Olha, o governo tem que se reformatar, assim como vários outros governos. Para o governo deverá ser pequeno, bom e focalizado em grandes áreas da sua responsabilidade. Bom em relações externas, as relações externas e as relações com as comunidades. Bom na área de segurança, bom na área de defesa, bom na área da regulação, da fiscalização, bom na área de políticas de educação, da saúde, etc. Funções. O governo não pode ter a pretensão de estar a executar ao pormenor e localmente. Sectores como a educação estariam no domínio regional? A um determinado nível podem estar. Aliás, o governo regula de uma forma global, até para ter coerência em termos de políticas daquilo que eu pratico em Santo Antão é coerente com aquilo que eu pratico em São Vicente ou em Santiago. A execução pode estar perfeitamente ao nível do governo regional. Quer dizer, a gestão... Transferindo recursos também? Claramente. Transferindo, e não só uma transferência de recursos, mas permitindo recursos próprios. Perfeitamente, porque aqui estamos a fazer a transferência de custos de um lado para o outro. E nós temos contabilizado qual será o impacto da introdução da regionalização. Eu posso dizer, até... se implementarmos em 2016, formos até 2018 e termos tudo pronto, estamos a falar de cerca de 440 mil contos para implementar tudo. Há municípios que hoje podem ser feitos tipo de um upgrade, de uma evolução para um governo regional, que terão poucos encargos, portanto elevados o nível de competência. Portanto, o problema não está as ilhas que tenham um único município, será mais fácil. Maio. Exatamente. Agora, Santo Antão, Fogo. Tem também essa necessidade e não será tão complicado. Portanto, aquilo que nós prevemos que poderá ser um retorno de uma governação eficaz do território, com competências e com responsabilidade política, será de longe superior aos encargos que nós temos hoje, ou que nós teremos com a implementação da regionalização. Este é uma proposta de legislatura de 5 anos. Sim, sim. Em ganhando as eleições, apresentará um orçamento, não é? Que contemple determinadas áreas. Qual é a grande prioridade para 2016? Emprego. Ou que prioridades? Emprego, segurança. Duas grandes prioridades da governação. Os outros, evidentemente, crescimento económico, defende também no seu programa tribunais de pequenas causas. Sim. Em todos os centros urbanos. Exatamente, operacionalizarmos a justiça ser mais eficaz para nós é fundamental. Para quando eu digo segurança, também é uma abordagem global e lata, porque a justiça, um bom funcionamento de justiça afeta um bom funcionamento do sistema de segurança, assim como um bom sistema de inserção social, reinserção social e inclusão social afeta também o nível de segurança. É nessa perspectiva global que nós entendemos que o emprego, a segurança, por isso que dizemos que quer Cabo Verde seguro e a trabalhar, que se enquadra como prioridade absoluta. Essas duas valências para nós é fundamental. O resto são abordagens e objetivos e políticas muito importantes para podermos depois atingir esse objetivo maior, que é ter o país seguro e a trabalhar. Emprego, então, a grande prioridade. Grande prioridade, trabalho. Relativamente ao empoderamento de empresas, eu vi no seu programa a intenção de criação de uma agenda para o comércio, serviços e restauração. Pode trocar por miúdos essa agenda de comércio, serviços e restauração? Olha, é uma agenda enquadrada dentro do desenvolvimento do próprio turismo. Primeiro vai beneficiar de toda a política de redução de impostos, nomeadamente as taxas
do Imposto Único sobre o Rendimento, fazer com que haja uma maior penetração nesse mercado turístico, mas aumentar também o nível de qualidade dessa indústria, porque a indústria do turismo é uma indústria de consumo e nós vamos ter que ter capacidades de fazer com que toda a nossa organização de atividade empresarial, nomeadamente nas pequenas e médias e microempresas, possam beneficiar do aumento desse mercado. Refere no seu programa que defende uma fiscalidade amiga do investimento e das famílias. Redução de impostos? Não só redução de impostos, mas também uma administração fiscal que funciona dentro dos limites dos parâmetros da lei. Eu posso dizer que a administração fiscal que nós temos hoje, porque em certas situações provoca autêntico terrorismo fiscal, da forma como se relaciona com as empresas. Sente alguma diferença entre a administração fiscal de hoje e a administração fiscal de quando era Ministro das Finanças? Eu disse que a perspectiva hoje é totalmente diferente. Portanto, há uma perspectiva de sacar dinheiro a qualquer custo ao contribuinte. Eu posso dizer que nós defendemos, eu defendo de uma forma responsável, que todos devem pagar os seus impostos, deve-se dar todas as garantias aos contribuintes, mas a administração fiscal tem que ser razoável. E há histórias muito complicadas, principalmente quando, não só aqui no centro, mas quando vamos para determinadas giras, muito complicadas, de relacionamento entre as repartições de finanças, determinadas repartições de finanças e os contribuintes. E mais, a própria lei, as leis, últimas leis que foram feitas, aqui vão no sentido de extorsão mesmo fiscal, para o pagamento por conta, a pressão sobre a tesouraria das empresas, obrigar as empresas a pagarem, a fazer entrega ao Estado, independentemente de terem lucros ou prejuízos, e sem possibilidade de descontar. Por isso é que preconiza a revisão dos códigos, claro, IRS e IRC? Claro, a revisão dos códigos e uma outra atitude, comportamento, nas relações entre o contribuinte e a administração fiscal. Nós partimos do princípio, e temos que ter boa capacidade de fiscalização e de intervenção, sim senhor, para garantirmos que não haja evasão fiscal, mas garantir que a relação seja uma relação também de confiança. Posso dizer que todo este mecanismo aqui que foi montado, de uma administração fiscal agressiva, para além dos limites da lei, acabou por gerar 22 milhões de contos de dívidas não cobradas, para mostrar até que é ineficaz. Acaba por provocar pressão sobre uma, duas ou três ou 10 empresas. E tem uma dívida enormíssima, não cobrada pela própria ineficiência do funcionamento dessa própria administração. E eu estranho que a Presidente do PSCV, que esteve envolvida em todo este processo da montagem desta máquina e deste sistema, vem agora com propostas miraculosas de deitar tudo abaixo e tentar demonstrar que aquilo que existe não é nada com ela. Ainda há poucos dias. Eu peço-lhe encarecidamente o favor, como trata-se de uma entrevista, ainda por cima a última, não havendo possibilidades de réplica, eu peço-lhe encarecidamente, por um especial favor, que nos concentremos na medida do possível. Mas ela fez referência a mim muito bem. Na entrevista, por isso tem que lhe dar o troco, juro. E permita que este aqui não é um troco de qualquer forma, é só para compararmos abordagens. Muito bem. Porque quem vem trazer propostas como se fossem virgens relativamente ao seu envolvimento em todo o processo de governação, até rejeitando tudo aquilo que foi a governação anterior, depois diz que é continuidade, no entanto tenta rejeitar aquilo que são as políticas assumidas pela governação anterior, portanto merece pouca credibilidade. E depois essa mesma pessoa, há poucos dias, em Portugal, no ciclo de torturas, fez grandes elogios à Ministra das Finanças, depois não se entende. Fez grandes elogios à Ministra das Finanças e depois vem dizer que tudo aquilo que foi fixado e definido em termos de impostos está mal, vamos rever, vamos introduzir coisas novas. Seguimos em frente. Defende no seu programa a reativação
isso considerando os jovens casais, não é? A reativação da bonificação de juros até 50%. E refere aqui a uma dívida de 1.500.000 contos. Pelas informações recolhidas por nós, são 2 bancos em causa. Havia irregularidades. Foi mandou-se fazer uma auditoria pela Price Waterhouse&Coopers, deve saber isso melhor que eu, e parece que o problema está em curso de resolução, provavelmente na próxima legislatura. Agora, a reativação da bonificação ou a isenção do IUP? Qual é melhor? Ora, como eu disse, nós não podemos mexer no IUP, porque trata-se de uma competência municipal. E não podemos sobretudo recursos municipais. Mas isso não resolve o problema, porque o peso do IUP sobre o financiamento da aquisição de uma casa é residual, é significante. O peso da taxa de juro sobre o financiamento é importante. Mas eu quero dizer que esse esquema que o governo tem estado a utilizar para protelar as coisas no tempo está mais do que visto. Repare que desde 2008 não vem fazendo o reembolso de IOR e de IVA, com o argumento que tinha que se rever o sistema. Desde 2008. E estamos em 2016. E em relação à questão da bonificação, é a mesma coisa. Auditorias, verificações junto ao sistema bancário, depois não se conclui nada para protelar no tempo o pagamento daquilo que são responsabilidades do governo. No seu programa também, ainda relativamente a essa questão, refere um mega programa de reabilitação habitacional e regeneração urbana. O programa Casa para Todos está aquém deste mega programa de reabilitação? Olha, o programa Casa para Todos tem a componente reabilitar. Não reabilitou nada. Tem propaganda de reabilitação. Fala-se em 15.000 reabilitações reabilitadas. Não reabilitou nada o programa Casa para Todos. Nem esses 15.000? Não, construiu. Construiu casas com soluções muito complicadas. Agora, relativamente à Casa para Todos, que se apresentou e se apresenta ainda como grande propaganda, até com grandes momentos na televisão. Esse mega programa de reabilitação habitacional e regeneração urbana será um desenvolvimento do Casa para Todos? Ou é uma coisa não diferente? Será. O conceito é totalmente diferente. Repare, nós desde o início dissemos que o real problema não era a construção de novos fogos, novas casas. O real problema era criar as condições para baixar o custo da habitação, reabilitar e permitir com que as pessoas tenham condições e as empresas construtoras da construção civil tenham condições de criar ofertas de habitação. O que é que nós temos hoje? E o governo há de responder isto. 200 milhões de euros injetados em dívida pública que fez praticamente desaparecer o setor da construção civil em Cabo Verde. O governo há de explicar isto. Teria uma opção totalmente diferente. Reabilitar as habitações seria o quê? Seria um programa dirigido às habitações que nós temos aqui. Milhares de pessoas, de famílias com tetos quase a caírem, com problemas de segurança nas habitações. O tal mega programa de reabilitação habitacional. Mas de âmbito regional concilio, de forma que uma empresa em São Vicente possa concorrer para reabilitar as casas em São Vicente, o de Santo Antão concorre para reabilitar o de Santo Antão, as empresas do Sal e do Fogo concorrem. Se eu percebo bem, esse mega programa de reabilitação habitacional é desenhado a nível central e executado a nível municipal? Ou cada município fará o seu a nível municipal, em parceria com os municípios. Mas repara onde é que eu quero chegar. Primeiro, tu resolves o problema das casas das pessoas. Reabilitação, condições mínimas de habitabilidade que muitas delas não têm. Estou a falar de acesso à rede de esgotos, de água, casas de banho e melhoria da sua envolvente. Financiamento a custo zero? Com participação. Com participação. Com participação. Segundo, tu crias dinâmica de mercado. Pequenas e médias empresas de construção civil, empreiteiros, teriam trabalho, cria emprego. Não é o que nós tivemos com Casa para Todos. Todo esse figurino foi feito o quê? 200 milhões de euros de dívida pública, empresas que vieram de fora para construir, materiais vindos de fora, criou pouca dinâmica e criou sérias dificuldades
de sobrevivência das empresas de construção civil. E depois muitas dessas casas nem sequer se conseguem vender. O custo do seu programa é um pouco maior. O Programa Nacional de Desenvolvimento Urbano e Capacitação das Cidades, que faz parte desse mega programa de reabilitação habitacional e regeneração urbana, estou a fazer a leitura correta, esse Programa Nacional de Desenvolvimento Urbano e Capacitação das Cidades está orçado em cerca de 250 milhões de euros. Será empréstimo negociado? Estamos a falar em mais de 70 mil habitações que estão com este problema a nível nacional. Só para sabermos qual é empréstimo. O nível de... A modalidade de financiamento, nós vamos analisar em pormenor. Pode ser empréstimo, pode ser financiamento parte de financiamento interno, cofinanciamento por parte dos próprios moradores. Portanto, são figurinos que se utilizam, mas nós queremos não vai ser um dinheiro que vai ser gasto nem num ano, nem sequer em 5 anos. Estamos a perspectivar um horizonte mais longo, portanto de 10 anos, no sentido de aquilo que é financiável, que é investido, vai criar condições de você ter uma casa segura, em condições de habitabilidade, vai criar emprego, vai criar rendimento e atividade para os empreiteiros. Essa regeneração urbana é a acomodação da construção clandestina? Não só isso. Quando fala de regeneração urbana, não é só construção de casas. Nós estamos a falar de requalificação urbana. Estou a falar da requalificação dos bairros, requalificação das cidades, a melhoria de todas as condições de funcionamento, quer de acessibilidades, quer de espaços públicos, espaços verdes, quer de rede de saneamento, rede de água. Não são só habitações. Portanto, o programa Regeneração Urbana de uma forma integrada e que engloba a reabilitação de habitações. Absorvendo programas ora em curso, como de energia e água. Aliás, há uma empresa intermunicipal de água e saneamento. Sim. Absorvendo essas iniciativas? Sim, essas entidades. Isto resulta dentro do quadro da reestruturação da própria Eletra, a municipalização do setor da água. Nós defendemos, eu defendi isso enquanto Presidente da Câmara, e por lógica de razão iremos continuar nesse figurino. Está convencido de conseguir os recursos? Já fez algum pré-acordo com algum governo na expectativa de ganhar as eleições? Não, evidentemente que nós não podemos fazer, estando neste momento nesta condição, mas entrando no governo teremos todas as condições de... Mas há sempre aquelas conversas de corredor, nas suas andanças, nas visitas que tem feito, e tendo responsabilidades que tem no quadro da Internacional de Democracia do Centro, de que o MPD faz parte, pode ser que já tenha pré-negociado alguma coisa? Não, pré-negociar não posso, né? O que se pode dizer é que nós temos uma ideia de como é que nós podemos conseguir garantir financiamentos para programas deste tipo. A campanha eleitoral começa já no dia 3, às 0 horas. Como é que o Movimento para a Democracia, faço a mesma questão, com a mesma fórmula utilizada tanto para o CID como para o PCV, como é que o MPD vai vender o seu programa que estão nestas folhas? Olha, já há muito tempo nós temos estado a fazer ações de contacto com diversos segmentos da sociedade. Já tivemos mais de que 2 encontros com as câmaras do comércio, quer de Sotavento, quer de Barlavento. Já tivemos vários encontros com sindicatos. É uma forma de socializar, de partilhar. Bom, as câmaras e os sindicatos não votam os cidadãos. Sim, para dizer isso, mas são importantes para nós podermos ter a ideia da consistência do nosso programa. Temos estado a fazer vários encontros a nível dos bairros, a nível das ilhas, apresentar as nossas propostas, as nossas proposições. Esse trabalho é um trabalho que tem estado a ser construído há muito tempo. Essencialmente criando uma relação de confiança. Acho que é isso que as pessoas precisam em primeiro lugar. Saber quem é quem. Por isso é que nós nos apresentamos como líderes, suportado por um partido, mas quero que as pessoas saibam que eu sou e saibam quem é a outra pessoa que se candidata para assumir o cargo de Primeiro-Ministro. Esta relação é importante e a gente tem estado a desenvolver no sentido de explicar
fazer as pessoas se interessarem pelo nosso projeto, e temos tido uma boa aderência. Como é que considera e que instruções deu às suas hostes, como é que deve ser a campanha eleitoral do MPD? Olha, as instruções, as orientações é que nós temos que fazer uma campanha à dimensão da nossa capacidade de financiamento. Acho que este país está com problemas demais. Os cidadãos estão com problemas demais para estarmos a fazer campanhas milionárias. Quanto custa? Qual é o orçamento? Olha, nós temos o nosso orçamento, aquilo que são as subvenções previstas em função dos votos que nós vamos obter. Estamos a falar de 80 mil contos de financiamento bancário e à volta de 15 mil contos de outras comparticipações. Mas, se reparar, nós não estamos à volta de 110 mil contos. À volta de 95 mil. Se reparar, nós não estamos a fazer comícios para colocarmos lá conjuntos musicais. E cada comício não estão a fazer, mas farão a partir do dia 3? Sim, mas faremos com encargos menores. Repare, e com menos quantidade. E os brindes como camisolas? Sim, isso faz parte. Agora, estou a dizer que enquanto que o nosso adversário está-se a multiplicar em comícios, e em comícios caríssimos, cada um desses comícios são à volta de 1.500, 2.000 contos, nós estamos a privilegiar contactos com as pessoas, indo às localidades, fazendo valer as nossas posições, defendendo os nossos argumentos. Esta gestão de proximidade que nós temos estado a privilegiar nesta fase. Já deu instruções às suas hostes, então? Sim. São orientações mesmo, gerais. Como é que espera no terreno as campanhas de cada um dos partidos? Olha, eu sei, presto contas por aquilo que é a nossa parte. Nós não vamos fugir daquilo que temos estado a fazer até agora, que fazer uma campanha esclarecedora, viva, ativa, com muita participação da juventude, e passar sempre essa mensagem que tenho estado a construir: nós estamos aqui para servir. Sou presidente de um partido e vejo este partido como um instrumento ao serviço de Cabo Verde. É uma intermediação. Foi eleito há um ano e pouco, não é? Não, em 2013, agosto de 2013. Já tem o controle efetivo do governo da democracia? Desde a eleição, como presidente do partido. Conseguiu transformar o MPD à medida das suas ideias? À medida daquilo que foram as orientações que nós recebemos e a propusemos à Convenção, porque fomos com uma moção de confiança, aliás, uma moção de estratégia. Está convencido que vai ganhar as eleições? Já está a falar em moção de confiança? Mas estou convencido que sim. Tem alguma base científica? Nós temos não só as sondagens e a sondagem do nosso adversário, mas temos a pura convicção de que efetivamente é preciso mudar. São 15 anos, não vamos aumentar mais 5 para ficarem 20 das mesmas opções, das mesmas políticas, as mesmas caras. É preciso dar uma chance à democracia cabo-verdiana para mudar. Qual é a meta do MPD? Maioria absoluta? Nós estamos a concorrer para termos uma maioria absoluta para governar. Se essa maioria absoluta não for conseguida, governaremos com a maioria que os cabo-verdianos nos derem. Aí é preciso negociar. Com a maioria que os cabo-verdianos nos derem. Evidentemente que eu não posso substituir aquilo que é vontade. Se tiver a maioria dos votos sem maioria absoluta, negociará com quem? PICV ou o CID? Ora, rapaz, nós com o PCV claramente temos um campo totalmente oposto, essencialmente da forma como entendemos o exercício do poder. Enquanto eu coloco o país, e digo isto de uma forma convicta, digo que eu governo para o país e não governo para o partido. O PCV nunca diz isso. Governa para o partido em primeiro lugar, e para o poder e para a manutenção do poder. Não há forma de entendimento de governação com divergências tão grandes relativamente à forma do exercício do poder. Mas, como eu disse, nós entendemos que vamos para essas eleições para tentar uma maioria absoluta. Está ao nosso alcance. Eu não tenho dúvidas que o conseguiremos, mas o povo dirá sempre, em última instância, qual é a maioria que quer atribuir aos diversos atores. Há quem diga que a maioria relativa
propicia a instabilidade. Concorda? Olha, a maioria absoluta garante a estabilidade por parte de um partido que governa. E é isto que nós procuramos para podermos executar o nosso programa de governação. A experiência governativa do MPD, a partir de 91 até 2000, foram duas maiorias reforçadíssimas. Qualificadas. E a segunda, então, foi muito maior. E o MPD estava completamente à vontade. Prefere maioria absoluta? A maioria absoluta é a sua meta? Eu acho que as maiorias qualificadas em Cabo Verde dificilmente se repetirão. Se não tiver maioria absoluta, o que é que acontece na noite eleitoral? O que é que dirá aos cabo-verdianos? Se não tiver maioria, se ganhar e não tiver maioria absoluta, que eu não creio que será o cenário, nós, como eu disse, nós iremos trabalhar e governar com a maioria que os cabo-verdianos nos derem e nos proporcionarem. Muito bem. Há uma questão que há pouco eu deveria colocar, mas não coloquei por lapso. Há correntes que defendem a redução do número de deputados. O MPD concorda? Mas que o problema não passa por aí. Sem alterar o resto, nós não podemos fazer diminuir a representação parlamentar. Os contornos da reforma, um governo pequeno, um parlamento pequeno, não passa por aí, mas e os municípios? Os municípios continuarão. Há quem ache que há municípios a mais. Olha, são os municípios que nós criamos. Acho que uma vez que é criado é difícil depois andar para trás e voltar ao ponto de partida. Mas quando diz o Parlamento, isto pode ser visto na ótica geral das reformas. Se implementarmos, e bem, a regionalização, e se fizermos uma redistribuição de poderes, pode-se analisar a questão do número de deputados. Mas são cenários que eu não tenho neste momento instrumentos que lhe permitam dizer vamos reduzir enquanto o Parlamento, porque eu creio que não é o problema que se coloca hoje sobre a mesa. Temos que redesenhar o Estado, a reforma do Estado, introduzir a regionalização, reformatar as competências centrais do governo central e ver que formato e que dimensão podemos dar ao nosso Parlamento, sem perda do elemento fundamental. O Parlamento é o nervo do sistema e deve garantir que haja fiscalização, governação governativa, debate parlamentar e é a Casa das Leis. É importante que desempenhe o seu papel. Deve conhecer com certeza o regulamento destas entrevistas. Eu tenho duas questões para si, uma do Partido do Trabalho e da Solidariedade e outra questão do PAICV. A questão do PTS, caso ganhar as eleições, se terá capacidade de combater a morosidade da justiça em Cabo Verde e como? Ora, capacidade terei e temos que ter. Repare, nós temos já um figurino de reforma, até que foi consensualizado no Parlamento, não foi implementado. Tribunal de Pequenas Causas, o Tribunal de Relação, a melhoria de condições para... O Tribunal de Relação parece que está em curso, não é? Não, mas não foi instalado. Não foi instalado. Criar melhores condições em termos de número e capacidade de intervenção dos nossos magistrados, melhorar as condições de funcionamento do Ministério Público. Quer dizer, nós precisamos realmente de uma justiça que seja efetiva, que tenha mais juízes? Condições. Mais juízes? Precisamos de mais magistrados. Precisamos. E precisamos de especializações. Para que a justiça não mexa só na questão que tem a ver com segurança direta, segurança das pessoas, mexe também com segurança económica. Defende uma reconfiguração do Cofre-Geral de Justiça, não é? O Cofre-Geral de Justiça, acho que é algo que tem que ser visto. Precisamos de financiar o sistema de justiça, mas garantir que esse financiamento não seja à custa também de pressão e monumentar sobre as empresas e sobre as pessoas. Mas responder à questão diretamente, diria que é um imperativo assegurar condições para que a justiça seja célere, eficaz e seja justa. E para isso precisamos... É também uma prioridade. É uma prioridade, sim. Muito bem. O PICV
Gostaria que explicasse como é que vai fazer para conjugar a implementação das suas propostas, em especial a criação de governos regionais, que implicam parlamentos regionais, e ainda um plano de emergência, fazendo com que aumentem as despesas do Estado, com as propostas de redução à taxa zero no imposto para as micro e pequenas empresas, 90% do tecido empresarial nacional, e a própria redução generalizada de impostos para as empresas que não estão dentro deste regime. Bom, duas questões metidas numa. Em primeiro lugar, nós não defendemos Parlamento Regional. Acho que o PSV não leu aquilo que é a nossa proposta. Eu tive o cuidado de dizer há bocadinho, nós defendemos uma regionalização administrativa, uma Assembleia Deliberativa. Não é esse o nosso figurino. Em segundo lugar, a questão do financiamento do imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas para as micros, pequenas e médias empresas. Esse imposto rende hoje ao Tesouro Público cerca de 67 mil, 80 mil contos, se estendermos um bocadinho mais. Aquilo que o Estado arrecada hoje para o Tesouro significa muito pouco, mas para o contribuinte, para aquele padeiro, para aquele chofer, para aquele taxista, para aquele camionista, para aquele restaurante, aquele pequeno negócio, representa muito. Então, aquilo que é o custo da administração fiscal para gerir 60 ou 70 ou 80 mil contos acaba por ser superior àquilo que o próprio Estado arrecada. Mas o regime especial para micro e pequenas empresas estabelece 4%. Sim, estabelece uma única taxa. Estabelece 4% na base de estimativa de valor, depois que o chefe de repartição e que a própria administração fiscal impõe, de tal forma que aumentou por 6 o nível de imposto que essas empresas pagam. Nossa opção é ir para zero. Primeiro, reduzimos o custo da burocracia na relação com os contribuintes, fazemos com que essas empresas pequenas empresas mantenham as portas abertas, que se desenvolvam os negócios, criem emprego. Em terceiro lugar, a nossa medida fiscal, mesmo a redução de 1 ponto percentual de IOR a pessoas coletivas por ano, vem acompanhado de aumento de crescimento económico. Se nós crescermos a taxas de 7%, aumentará o nível de arrecadação de impostos. Portanto, estamos a falar de empresas, de investimentos que irão gerar mais impostos. Vamos reduzir as despesas do Estado. Também temos uma previsão de reduzir em 5% as despesas do Estado, tornando a administração do Estado, no geral, mais eficiente e mais produtiva no seu trabalho. Portanto, são estas respostas que nós damos e estão devidamente quantificadas. Não há nenhuma contradição, então? Não há contradição. Muito bem. Para conseguir tudo isso, para implementar o seu programa, é preciso mexer com os recursos humanos do país. Educação, ensino superior. Há alterações previstas? Há alterações a nível do acesso. Nós propomos 12 anos de escolaridade obrigatória, quer dizer, gratuita. Para já, à partida? Sim, uma das medidas a ser já vamos em 8 anos, não é? Já vamos em 8 anos sem qualquer consequência. Repara, o governo legislou, mas as implicações não foram assumidas. Continua-se a pagar. O ensino obrigatório pressupõe acesso gratuito. Ninguém pode ser impedido, porque é obrigatório. Nós estamos a assumir isso e estou a falar de um encargo de cerca de 125 mil contos por ano. Taxa zero. Ninguém paga nada, nem propinas, nada. Mas paga-se propinas, não é? O acesso é gratuito até o 12º ano. Segundo, é 12 anos de escolaridade obrigatória com qualidade. Nós vamos apostar em 8 anos de línguas inglesas e francesas, por razões óbvias. Nós precisamos de ter quadros que sejam profissionais globais, e neste mundo global que exige domínio de línguas, aprofundamento do ensino do português, precisamos. 5 anos de uma língua alternativa, que pode ser o alemão, ou mandarim, ou espanhol. Ciências e tecnologias, um bom domínio. A nível das universidades, criar condições de acesso à universidade em todas as ilhas. Não estou a dizer estruturas físicas de universidades, mas a nível de tecnologias, acesso à banda larga, podemos chegar à Brava com o ensino superior, ou ação de com o ensino superior com qualidade. Já se faz um pouco? Não se faz, não. O Instituto Universitário de Educação? Não faz. Não faz, até porque não temos ainda tecnologia disponível. Existe a tecnologia, não está, é ser utilizada e disponibilizada, e nem o sistema está preparado para isso. Muito bem. E bolsas? Relativamente aumenta?
Relativamente às bolsas de estudos, vamos introduzir um mecanismo que permita com que os jovens tenham financiamento, garantindo o fundo de garantia mútua, precisamente para podermos criar formas de repartição de riscos. Já existe. Mas não existe para as bolsas de estudos. Existe um fundo de 100 mil contos que disseram que é para garantir financiamento de empresas. Para além de não funcionar, é raquítico. 100 mil contos não dá nem para alavancar um negócio, quanto mais todas as empresas do país. Mas garantir essencialmente condições de financiamento dos jovens para poderem ter acesso ao ensino superior, fazer esse fundo de garantia ser uma proteção para que as famílias tenham acesso ao crédito. Muito bem. Tem, a partir deste momento, pode dirigir-se diretamente ao eleitorado até o fim do programa. Bom, eu quero dirigir-me aos cabo-verdianos, de uma forma geral, e na diáspora, dizer-lhes que nós estamos nestas eleições com espírito de missão e de serviço. Eu tenho estado a repetir várias vezes que eu estou na política e estou nesta luta para servir, para governar para todos os cabo-verdianos, se for eleito, como espero, sem qualquer discriminação relativamente às preferências e simpatias partidárias dos cidadãos, garantir que o Estado seja neutro nas relações com os cidadãos face à sua simpatia e militância partidária. Aquilo que eu fiz na Câmara da Praia quero transportar para o país, outra dimensão, e foi essencialmente uma grande viragem de atitude. Eu nunca perguntei e não pergunto quem se dirija para ter acesso a um emprego, a uma prestação social ou participar em alguma atividade esportiva ou cultural. Enquanto estive na Câmara Municipal da Praia, perguntar: você é de que partido? Você vem de onde? Não, trato todos como cabo-verdianos, todos como cidadãos. É isto que eu quero transportar para o país, é isto que fez a diferença na gestão da governação do país, da Câmara Municipal, que eu quero transportar para o país. Libertando as energias criadoras, de iniciativa, de empreendedorismo e de assunção de risco e responsabilidade do cidadão, nós criaremos condições para que, efetivamente, aquilo que faz o desenvolvimento aconteça, que são as pessoas. Em segundo lugar, iremos ter um tratamento adequado às nossas ilhas. Para mim, as ilhas são solução, até porque Cabo Verde não é uma abstração. Cabo Verde são as 10 ilhas e 9 habitadas. Garantir que cada ilha seja uma solução em vez de ser um problema como existe hoje. Tenha capacidade de gerar economia, riqueza, emprego, rendimento, e em vez de estarmos a perder população em diversas ilhas, como temos estado a assistir nos últimos tempos e já há alguns anos. Em terceiro lugar, nós temos com prioridade absoluta garantir que Cabo Verde seja um país seguro e a trabalhar. A nossa abordagem é de criar condições de emprego, mas também promover um crescimento que seja inclusivo, um crescimento que vá ao encontro da necessidade das pessoas terem o seu próprio rendimento, cuidar da sua vida. Temos diversas localidades neste país com potencial agrícola, pescatória, mas com gente com problemas, gente pobre. Então a nossa abordagem vai ser no sentido de fazer com que essas localidades que estão encravadas, que às vezes falta um apoio, um incentivo para que o pescador tenha acesso a um bote em condições e em segurança para ir ao mar e trazer o seu peixe e vender e ter o seu rendimento, às vezes falta isso e coloca-se muitas vezes essas pessoas em situação de extrema dependência de pobreza. É preferível investir, criar condições para que as pessoas tenham acesso à produção e ao rendimento de colocá-las na fila da pobreza para depois se aproveitar da vulnerabilidade dessas mesmas pessoas. É a mesma coisa com a agricultura, criar as condições para que aqueles que têm condições de produzir o possam fazer com qualidade, garantir acessibilidade. O nosso programa de infraestrutura vai estar muito virado à questão do desencravamento de localidades, estradas de penetração e de acessibilidade, que são estradas para escoamento de produtos, estradas para a educação, porque fica mais fácil as crianças acederem à escola em estradas bem tratadas do que as situações que nós temos em vários pontos do nosso país. Mas a estrada para a saúde, muitas vezes fica muito difícil às famílias, às pessoas em situação de emergência chegarem a um posto de saúde, a um centro de saúde, a um hospital, quando as estradas são de péssima qualidade. Portanto, a nossa preocupação vai ser no sentido de garantirmos condições de autossuficiência. Eu não quero
governar para gerir a pobreza. Quero governar para fazer com que as pessoas possam sair da pobreza. E esta abordagem diferente vai fazer também diferença na nossa governação. Ao contrário daquilo que é a abordagem do nosso adversário, da forma como tem feito a política para tornar as pessoas dependentes, condicionadas, e aparecer nestes momentos a distribuir coisas da última hora para caçar votos, eu quero que as pessoas sejam livres e depois decidam livremente aquilo que devem fazer com o seu voto, com toda a sua liberdade de escolha, enquanto cidadãos livres de um país livre. Eu quero dizer ainda que nós estamos aqui para garantir que este país seja um país de oportunidades. Oportunidades para os jovens ter acesso a emprego, a boa formação e a boa educação, oportunidades para que nós possamos ter também todas as condições de uma boa inclusão social e territorial no país. O seu tempo para se dirigir terminou e assim chegamos ao fim desse lote de entrevistas aos candidatos, aos presidentes dos partidos políticos que concorrem às eleições. A partir de amanhã estaremos na televisão, encontrar-nos-emos, seguramente irão estar os 6 líderes dos partidos políticos que concorrem às eleições, os 3 únicos que concorrem em todos os círculos eleitorais, o CID, MPD, PICV. Agradecimentos, aliás, o PCV e o CID defrontam-se em um último debate no dia 10 ou 12, creio. Agradecimentos